casa. E como tia disse, nós iremos dar continuidade sobre as aulas de ontem, que nós falamos sobre os animais, não é verdade? Gente, para falar dos animais, nós realmente precisamos de várias aulas. Por quê? Porque eles têm uma importância muito grande para a gente na natureza. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Alguns animais, eles servem para a gente como alimento, como o frango, o boi, né? Não tô com todas as fotos aqui, mas eu vou colocar o vídeo para vocês. Alguns animais, eles servem de alimentos. O boi, o frango, o peixe, não é verdade? Eles servem de alimentos pra gente. Outros animais, eles fornecem coisas importantes, como a abelha, que é apenas um inseto, mas ela nos fornece o mel, que é tão importante para o ser humano também, né? Temos também a ovelha, que ela nos fornece a lã, que é responsável pela agricultura têxtil, né? No caso, a confecção de roupas, né? De alguns acessórios. Então, a lã ela é muito importante. E a ovelha, ela tem essa finalidade de trazer a lã pra gente. Só que hoje nós iremos falar sobre 3 tipos de animais, tá bom? Nós iremos falar sobre os animais domésticos, os animais selvagens ou silvestres, né? Na verdade, são silvestres considerados selvagens. E iremos falar sobre os animais nocivos. Lembra que a tia falou para vocês que ia falar sobre os animais nocivos? Pois é, então nós iremos falar um pouquinho. Deixa eu dar uma introdução sobre os animais domésticos. Gente, os animais domésticos é aquele que nós conseguimos conviver entre eles. E que às vezes ele traz algum benefício pra gente também, como um exemplo, o cavalo. O cavalo, ele é grande, porém ele também serve como meio de transportes, assim como o boi. Outra coisa também que é considerado animais domésticos são os pássaros, mas não são todos os tipos de pássaros. Alguns passarinhos, eles são considerados como animais domésticos, como vocês sabem que eu não gosto, né? Mas eles são considerados como animais domésticos porque o homem pode conviver entre eles. Outra coisa também que é considerado como animais domésticos é o boi. O homem, ele consegue viver entre as manadas de boi, os porcos, não é verdade? Então, para vocês entenderem um pouquinho o que são animais domésticos, segue aí um vídeo bem legal. Por falar nisso em animais domésticos, deixa eu te apresentar aqui uma coisa. Daqui. Vocês lembram de Lua? Ela já apareceu em uma das nossas aulas, né? Ela fica muito tímida quando tá na frente das câmeras. Lua é uma gatinha. E a gatinha, assim como os cachorrinhos, também são considerados animais domésticos. Então segue aí o vídeo, assista e aprenda quais são os tipos de animais que eu considero domésticos. Agora vamos falar sobre os animais domésticos. Os gatos, os cachorrinhos, as galinhas, os pintinhos, os porquinhos, as vaquinhas, cavalos, carneirinhos, bois, ovelhas e muitos outros. Ai, gente, como os animais domésticos são fofos, né? E quando eles são filhotes, eles são mais fofos ainda. Eu, particularmente, tenho minha gatinha que eu sou apaixonada por ela. Agora nós iremos falar sobre os animais selvagens, silvestres. Gente, os animais silvestres são aqueles animais que o humano não consegue conviver com ele, porque ele tem um instinto de atacar os seres humanos. Geralmente esses animais, eles vivem solitários na natureza ou dentro do seu próprio grupo, que nem um exemplo, o leão. O leão, ele vive ali no grupo dos leões. Você nunca vai ver um leão brincando com uma onça ou brincando com um tigre, porque ele vive ali no meio dos leões. A onça, ela já é mais solitária, ela também é um bicho selvagem e ela vive na natureza, ela anda
vários quilômetros, ela tem ali o seu território e ela só procura outro tipo de onça quando está no tempo de ter filhotinhos. Caso contrário, ela vive a vida dela solitária. E também nós temos os tigres, né? Nós temos, na verdade, a quantidade de animais que são selvagens, a lista é muito grande. Nós temos serpentes, nós temos corujas, araras, papagaios. São animais, gente, que tem pessoas que têm dentro de casa, como macaquinhos. Só que para você ter um bicho desse dentro de casa, você tem que passar por uma série de recomendações. Primeiro, você tem que ser um biólogo, né? Você tem que entender as características daquele bicho. Se você não é um biólogo, você não tem como conseguir uma autorização do IBAMA para ter um bicho desse dentro de casa. Então, um exemplo, uma serpente. Para eu ter uma serpente dentro de casa, eu preciso saber manuseá-la, eu preciso saber mexer nela, eu preciso saber o que ela come, eu preciso saber uma série de coisas sobre serpente. É legal, gente? Não é. Né? Existem muitos comércios ilegais, não é legal ter esses bichos em casa. Mas para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre os animais selvagens, Tia vai apresentar para vocês através de um vídeo. Escuta aí. Vamos conhecer os animais selvagens. Os elefantes, os leões, as serpentes, os micos, as onças, ursos, araras, jacarés, as panteras, corujas, os lobos, os rinocerontes, as zebras, as girafas e muito mais. Nossa, gente, nem parece que eles são selvagens, né? Tem alguns que são tão fofos que nem o tigre, o leão, a onça, pantera, macaquinhos. Eles são muito fofos, mas eles são selvagens. Eu não posso tê-los na minha residência, não é verdade? E agora nós iremos falar sobre os animais nocivos. Gente, animais nocivos são aqueles animais que eles têm veneno, eles são aqueles animais que eles trazem prejuízo para a nossa vida humana. Que nem um exemplo, existe o mosquito, né? Que ele é responsável pela doença da dengue, da chikungunya. Então, esse mosquito, ele é nocivo para o ser humano, ele não é legal para o ser humano. Tem também as aranhas, muitas espécies de aranha, elas são venenosas. Então, quando ela entra em contato com a pele do ser humano, ela vai causar um dano ali que não é legal. Outro bicho também que é considerado nocivo são os escorpiões. Os escorpiões, eles têm um veneno e quando ele pica com o ferrão dele, né? Aquele ferrãozinho ali, ele provoca uma dor terrível. Então, se você vê um escorpião na sua casa, corre, chama a mamãe, que a mamãe vai dar logo um jeito de dar um fim nele, porque ele não é legal ter ele dentro de casa, tá bom? Outro animal que também é considerado nocivo são as serpentes. Muitas serpentes não têm venenos, porém, grande parte delas tem um veneno muito perigoso. Então, na dúvida, se você não é biólogo, se você não sabe qual é o tipo de serpente, se ela é venenosa ou se ela não é, o ideal é que você não chegue perto dela, pelo amor de Deus. Se vocês encontrar uma cobra, tia fala serpente, mas a gente tá falando de cobras. Se vocês encontrarem uma cobra, pelo amor de Deus, fuja delas, chame um adulto. Nunca, pelo amor de Deus, nunca coloque a mão nelas, porque elas podem vir picar sua mãozinha e trazer um prejuízo terrível para a sua saúde, tá bom? Então, para que vocês entendam um pouquinho sobre os animais nocivos, aqueles animais que não são legais tê-los na nossa casa, tia também vai passar um vídeo. Animais nocivos: ratos, baratas, aranhas, serpentes,
mosquitos, moscas, escorpiões, besouros e muitos outros. E aí, gente, vocês viram como eles são? Esses animais, eles não são legais ter em casa não, viu? Muito cuidado. E aqui a gente encerra as nossas aulinhas sobre os animais. Nós falamos o máximo que nós pudemos, né? Apresentamos vários tipos de animais para vocês. E agora eu vou colocar alguns exemplos aqui. Vocês vão me dizer se eu posso ter esse animal em casa. Aí eu vou colocar ele na parte de cima. Se eles são selvagens ou silvestres, eu vou colocar ele na parte de baixo. E se ele for nocivo, eu vou descartar, tá bom? Então aqui um exemplo, o cachorro. O cachorro, eu posso tê-los em casa? Claro, né, gente? O cachorro, ele é um animal doméstico. Então eu vou colocar ele aqui em cima. E uma iguana. Iguana é considerado um animal silvestre, ele é um animal considerado selvagem. Então, se eu não tenho conhecimento do assunto, se eu não tenho autorização do IBAMA, eu não posso ter uma iguana em casa, né, gente? Então, a gente vai colocar ela aqui embaixo. E aqui o boi. O boi, ele traz algum dano para nossa saúde? Não, ao contrário, o boi ele traz vários benefícios, né? Ele serve como um alimento, eles servem também para carregar as carroças e eles servem também como animais domésticos. Então, o boi ele fica aqui, ó, junto com os animais domésticos. E agora aqui, deixa eu ver, a aranha, gente. Eu posso ter aranhas dentro de casa? Não, porque a aranha é um animal nocivo, é um animal que faz mal para o ser humano. Então nós iremos descartá-la. Tchau, aranha! E ela foi embora. E agora aqui a onça. A onça é um animal nocivo? Ou ela é um animal selvagem? Ou ela é um animal doméstico? Embora ela seja muito fofa, né? A onça é um animal selvagem, então eu não posso ter a onça dentro de casa. E temos aqui o pássaro. Os pássaros, eles são o quê? Nocivos, selvagem ou eles são domésticos? Eles são domésticos, né, gente? Eu posso tê-los dentro da minha residência. E nós temos aqui a coruja. A coruja, embora ela seja um pássaro, ela é considerada um animal selvagem, um animal silvestre. Eu só posso ter coruja se eu tiver a autorização do IBAMA. Então, ela não é considerada um animal doméstico, tá, gente? Ela é considerada um animal selvagem, um animal silvestre. E para finalizarmos, nós temos aqui a ovelha. A ovelha, ela é sim considerada um animal doméstico, porque ela consegue conviver com o homem. Eu disse que ia finalizar, né? Mas eu encontrei aqui, olha, um elefante. O elefante, ele é o quê, gente? Ele é um animal doméstico, ele é um animal selvagem ou ele é nocivo? O elefante, ele é um animal silvestre, ele é um animal selvagem. Então, nós iremos colocar aqui. E agora que nós iremos finalizar nossa aula sobre os animais, você aguarda que a próxima aula nós iremos construir o cartão do leão, tá certo? E as atividades tia vai colocar no zap da mamãe e do papai, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e